o pessoal conseguir entrar. Vamos esperar um pouquinho. Estamos só nós aqui, eu acho. Participantes no modo escuta. Acho que tem várias pessoas chegando já. Estamos com 20 pessoas. Beleza, pessoal? 3 horas. As pessoas estão entrando aí. Estamos com 20 participantes. Acho que tem novos entrando. Estou vendo aqui o Agostinho Simões, João Campos, Paulo Ramalho, Sérgio Sápia. Três Caio, horas. quando você quiser. Uhum. Beleza, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um webinar da DJI Enterprise aqui, distribuído pela Intelbras no Brasil. Hoje a gente está fazendo um webinar que estamos aguardando fazê-lo há muito tempo, que a gente anseia por chegar a esse momento. A gente vai falar hoje sobre a certificação BVLOS da DOC 2, algo assim que é um marco na indústria nacional, no nosso mercado nacional, a operação do conceito de drone na caixa, né, drone in the box, de forma realmente automatizada, né? Ao final da apresentação, a gente vai estar disponibilizando o link e de um QR Code de um formulário para vocês demonstrarem interesse, se tiverem algum interesse em já querer entender como é que vocês podem obter o holofote, que é uma peça que a gente vai detalhar mais à frente. Vocês podem preencher o formulário que a gente vai entrar em contato para já garantir informações e os recursos para a gente dar prosseguimento com a obtenção do KR da aeronave de vocês. E esse webinar é uma parceria que a gente está fazendo junto com a Aldrones, que foi a Aldrones já está aí no mercado há muitos anos, com diversas certificações e operações junto com a ANAC, e ela foi a empresa escolhida, né, a escolha mais acertada para fazer esse processo, esse projeto, em parceria com a DJI e a ANAC para a certificação BVLOS da DOC 2. Opa, obrigado, Caio, pela introdução. É um prazer estar com todos aqui hoje. Uma breve apresentação. Meu nome é André, sou cofundador da L-Drones, junto com o meu sócio aqui, o Lucas. E a L-Drones ela existe para realmente viabilizar essa aviação não tripulada, destravar essa aviação não tripulada, permitindo operações profissionais em grande escala. Então, com esse objetivo, a gente suportou desde o início do processo, foi um processo, uma jornada longa, árdua, junto com a DJI, percorrida com bastante sinergia entre a nossa engenharia de certificação e a engenharia da DJI, junto com o apoio também da Intelbras, para chegar nesse momento que nós estamos hoje, né? Tão esperado, com a autorização de projeto para esse modelo de DJI M3D Series com a DOC 2, finalmente publicada pela ANAC e agora disponível para o tão esperado voo além da linha divisória do piloto, né, o que nós chamamos de BVLOS. Então, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Passo a palavra também para o Lucas, que é meu sócio, que também está junto aqui para a gente conduzir essa conversa. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estarmos aqui, né? Nós representando a L-Drones junto com a Intelbras, nessa iniciativa que é trazer o maior fabricante mundial, que é a DJI, para um contexto muito mais alinhado com a realidade da regulamentação brasileira, que é a emissão de CAER para autorizar o voo BVLOS. Então, vai ser um prazer compartilhar com todos a nova realidade, que é só o começo, né, de uma aderência muito maior às operações mais frequentes no Brasil, que são das aeronaves DJI Enterprise,
dentro de um contexto regulatório do Brasil. Perfeito. Bom, então vamos iniciar, né, essa apresentação. Eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar. Vamos lá. Vocês estão vendo minha tela aqui? Caio, se puderem confirmar. Sim. Estamos Joia. vendo, sim. Perfeito. Por favor, Caio, fica à vontade. Então, pessoal, reforçando aqui que essa foi uma parceria DJI, Enterprise, Intelbras e Aldrones, né? Datando desde o ano passado, todo o suporte. Queria apresentar um pouco mais sobre mim, né? Epa. Meu nome é Caio Boa Morte. Para quem se pergunta se não é apelido, realmente é meu sobrenome, de origem católica. Eu sou engenheiro de soluções geoespaciais do nosso time Intelbras DJI Enterprise. Minha formação é em geografia, então já venho desse background de geo. Trabalho há 8 anos com mapeamento com drones e já há mais de um ano dentro da Intelbras, com o principal ponto focal dessa parte de geo. E eu vou estar hoje sendo o principal mediador, o host aqui desse início com a Aldrones. Em seguida, eu queria até que a Aldrones falasse um pouco mais sobre o histórico que ela tem já de certificações. Pode dar a palavra para o André. Claro, obrigado, Caio. Fantástico. Bom, novamente é um prazer, né, suportar todo esse processo desde o início dessa jornada. A Eledrones é uma consultoria que ajuda fabricantes e grandes operadores de aeronaves não tripuladas a conquistarem as suas autorizações que destravam o seu voo e permitem escalar a sua operação profissional. Então, nessa jornada, desde 2017, quando eu e meu sócio Lucas começamos a empresa, essa consultoria, nós conquistamos já 21 projetos de aeronaves não tripuladas com autorização de projeto na ANAC, representando aí aproximadamente 80% das autorizações que a ANAC já concedeu aqui no Brasil. E somos responsáveis técnicos por esses projetos, tendo emitido mais de 200 KRs, que é um marco muito importante, a gente fica muito feliz com isso, para permitir voos BVLOS aqui no Brasil de diferentes modelos de aeronaves. E, como nós dissemos no início, agora nós estamos com mais esse modelo que representa um grande marco, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, com uma aeronave, um modelo da DJI Enterprise, finalmente aprovado para voos BVLOS e escaláveis aqui no nosso país, sendo que é um modelo que tem tanta importância para o mercado de drones e operações profissionais aqui no nosso Brasil. Prosseguindo agora, Caio, fica à vontade para continuar. Então, falando um pouco sobre a legislação e aeronaves não tripuladas no Brasil, eu acho que é importante a gente dar um meio passinho para trás para a gente dar uma recapitulada no que a legislação diz, né? Então, a legislação atual, ela separa as aeronaves não tripuladas em 3 classes. Então, classe 1 são aeronaves de até 150 quilos, o que até na imagem ali é o eVTOL, então também vai incluir também essas aeronaves tripuladas que vão levar, né, um drone que vai fazer um voo autônomo, mas que vai estar com um indivíduo. A classe 2, que vão ser as aeronaves de 25 a 150 quilos. E a gente tem a classe 3, que é a principal classe que a gente tem falado, principalmente quando a gente fala de DJI Enterprise, porque todos os drones da linha DJI Enterprise eles vão estar inclusos nessa classe 3. Todos eles vão ser abaixo de 25 quilos. Aí, além dessa divisão por classe de aeronave, a gente também tem uma divisão de tipo de operação. Então, atualmente, a gente tem 3 divisões de operação. Então, a gente tem a operação veloz, que é a operação em linha divisada, onde o operador tem que ter uma linha divisada direta da aeronave enquanto ela opera. A gente tem também a operação e-veloz, que é a linha divisada estendida. Então, é quando o operador não precisa estar no local, mas você precisa ter um observador visual visualizando a aeronave em tempo real e se comunicando com o operador em tempo real. Então, até o momento, com operações de DOC 2, a gente, pela legislação, só podia operar
em veloz ou eveloz. Então, a DOC tem diversas ferramentas de automação, mas que mesmo assim a gente precisava ter um observador sempre no local no momento da execução das operações para atender às regulamentações legais. Pode passar, André. E aí aqui também um rápido resumo, né? Então a gente está falando aqui de aeronaves classe 3. Então, sem a certificação BVLOS, a gente só poderia operar em voos veloz e eveloz, e também tem a questão que todas as aeronaves, né, têm esse teto de 120 metros. Agora, através da certificação da DOC 2, a gente passa a permitir o voo BVLOS, ainda não para uma certificação acima de 120 metros, a gente está falando de uma outra certificação, de um processo que vai de projeto, uma coisa mais a fundo, mas o importante é entender que agora a gente tem o CAER, que é a documentação, que é o certificado de aeronavegabilidade da DOC 2. E aí, para falar mais especificamente sobre o CAER, de como é que foi feito esses testes, o que de fato muda na vida do operador, na vida da gestora dessa frota, eu vou devolver a fala para o André e para o Lucas, para eles darem continuidade sobre esse processo. Obrigado, Caio, pela introdução. Bom, então nós estamos aqui conversando sobre realmente a obtenção desse certificado CAER, que é uma sigla, né, aqui na legislação brasileira, para certificado de aeronavegabilidade especial para RPA, drone. Certo? Então, agora, com essa autorização de projeto que foi concedida pela ANAC para o Matriz 3D Series e DOC 2, nós finalmente podemos emitir o CAER, que é justamente o certificado que vai habilitar as operações BVLOS dos operadores aqui no Brasil. Mas a gente precisa iniciar essa conversa para entendendo por que existe essa autorização de projeto. Por que a ANAC exige tantos requisitos? Por que existe esse processo que pode durar ali 1 ano, 2 anos, dependendo do fabricante, para finalmente poder operar esses drones além da linha divisada visual do piloto, né? Então é importante entender que o voo BVLOS, ele traz uma série de riscos associados que a ANAC aqui no Brasil, assim como outras autoridades ao redor do mundo, entendem ser necessário a demonstração de uma série de requisitos de segurança. Como que a ANAC faz isso aqui no Brasil? Ela colocou um processo chamado de autorização de projeto que funciona como se fosse uma espécie de certificação para aquele modelo de drone, né, que tem o objetivo primário de garantir a segurança de voo nas operações BVLOS daquele equipamento aqui no país. E como que funciona essa autorização de projeto da ANAC? Nós temos 2 grandes pilares que regem esse processo. Primeiro é um pilar de projeto, olhando da aeronave para dentro. O que significa isso? A ANAC ela precisa entender, né, aspectos de projeto, energia de impacto. Nós vamos demonstrar as proteções embarcadas, a robustez da arquitetura daquela aeronave, redundâncias de sistemas, lógicas de segurança implementadas em software para a operação BVLOS, para demonstrar aqueles requisitos de projeto. E também um segundo pilar fundamental, que é o nível de risco daquela operação, considerando o espaço aéreo que aquela aeronave está inserida, a altura de voo que ela vai operar, enfim, o conjunto de características operacionais que envolvem aquele ecossistema de voo. Então, esses 2 pilares, eles regem os requisitos da autorização de projeto do modelo. Então, o objetivo disso, justamente como nós conversamos, é permitir essas operações remotas. O DJI M3D Series, né, com a DOC 2, ele foi projetado para operar à distância, né, uma aeronave que, por conceito, ela tem a característica que a doca fica num local, muitas vezes num local bastante distante, remoto. O piloto ele pode estar localizado numa sala, eventualmente até em outra cidade, numa empresa de segurança, fazendo o monitoramento, a gestão do voo daquela aeronave. E isso, naturalmente, caracteriza uma operação BVLOS, uma operação além da linha divisada visual do piloto. Então, com essa autorização, agora a gente pode exercer todas as funcionalidades ali possíveis da DOC 2 para fins de segurança, para fins de monitoramento, para fins de mapeamento, inspeções. Tudo isso agora fica destravado e
permite o operador alçar voos muito mais longos, literalmente, né, com esse modelo de aeronave. E gostaríamos de passar para vocês um pouco dessa jornada que nós percorremos junto com a DJI para a demonstração dessa segurança com a ANAC, para vocês também entenderem um pouco mais do background, do que tem por trás desse processo. Então, nós temos 4 grandes etapas nessa autorização de projeto. Nós começamos, no primeiro passo, apresentando um plano de trabalho para a ANAC, onde a gente vai detalhar quais são os requisitos que a gente vai demonstrar, digamos, a base de certificação daquele modelo, o cronograma do projeto, o que se espera de demonstração de ensaios em solo, ensaios em voo, demonstrações de projeto, etc. Feito esse plano de trabalho acordado com a ANAC, a gente prossegue para a elaboração de relatórios técnicos que a gente vai apresentar para a autoridade. Isso envolve vários relatórios, por exemplo, a preparação de uma descrição técnica completa do projeto, uma análise de segurança, né, super completa, envolvendo análise de falhas, mitigações, lógicas de segurança embarcadas, um relatório de meios de cumprimento, propostas de ensaios, para que chegue no final desse processo com o drone, digamos, bem entendido quanto ao nível de risco, quanto às características de projeto, quanto à sua robustez. Bom, terceiro passo, então, nós elaboramos toda a documentação operacional para voos BVLOS aqui no Brasil, envolvendo um manual de operações dedicado para voo BVLOS, com os procedimentos que vão ser seguidos pelos operadores durante essa operação profissional BVLOS aqui no Brasil. E, finalmente, uma vez que tudo isso é acordado com a autoridade, um último passo, que é a execução de testes, culminando até com os testes finais, em que a ANAC mesmo vem a campo para testemunhar a demonstração dos aspectos mais críticos de segurança, demonstrações de falhas com aquela aeronave. Então, aqui está um registro desse momento tão importante ali com a ANAC, que foi divulgado recentemente, com a presença dos 2 engenheiros da ANAC, que passaram no campo de provas, né, que nós temos ali em São Carlos, no interior de São Paulo, campo de provas que a L-Drones opera os testes de aeronaves não tripuladas, e a nossa equipe pôde, em conjunto com o suporte da DJI e da Intelbras, demonstrar para a ANAC o cumprimento de características de segurança, desempenho da aeronave e simulação de emergências com a DOC 2. Bom, então, um dos aspectos que é demonstrado, para vocês também entenderem mais detalhes desse projeto, é justamente uma luz anticolisão, que é um requisito mandatório aqui no Brasil para operações BVLOS. Eu até pus para vocês aqui um extrato desse requisito, 5493, da Instrução Suplementar 94002 da ANAC, que requer que aeronaves em voos BVLOS possuam um sistema de luzes anticolisão, ou seja, luzes piscantes, em cor branca ou vermelha, que seja visível no mínimo 30 segundos antes da aeronave chegar em um observador. Então, significa o seguinte: eu preciso estar ali parado, de pé, olhando para o drone, se aproximando na velocidade máxima, 30 segundos vezes a velocidade máxima, dali para esse modelo por volta ali de 500 metros, eu preciso mostrar para a ANAC que aquela luz é visível. E é possível ver essa luz piscando à distância como um alerta, digamos, para possíveis pessoas ao redor da operação estarem cientes de que existe um drone voando naquele local, chamar atenção mesmo para aquele drone, para que as pessoas possam saber que existe uma aeronave operando próximo delas. Isso é muito importante e isso é necessário por quê? Porque o piloto ele está distante, ele não tem como avisar as pessoas ao redor que tem um drone voando para a pessoa se afastar. Ele está lá, às vezes, em outra cidade. Ele está operando além da linha divisada do piloto. E essa luz tem o objetivo primário, realmente, de advertir eventuais pessoas que existe um drone se aproximando. Esse é o motivador desse requisito da ANAC, que também tem sido empregado em alguns outros países ao redor do mundo. Então, essa aqui é só um vídeo para vocês verem o sistema anticolisão funcionando no drone, com o drone decolando dentro da DOC 2. Eu espero que dê para ver bem o vídeo. Depois vocês me confirmam se deu para ver ou não. Bom, uma vez que essa aeronave é demonstrada com sucesso para a ANAC,
e existe uma configuração que é aprovada. Justamente por quê? Porque a ANAC ela vai garantir que aquele modelo, digamos, é o modelo que foi avaliado e para que o CAER, o Certificado de Aeronavegabilidade Especial para RPA, seja emitido para os operadores que possuem esse drone, ela precisa saber que aqueles drones estão em conformidade com aquela configuração que foi testada, verificada pela ANAC, aprovada. Então, eu trouxe para vocês aqui a configuração aprovada do Matriz 3D ou 3TD. Ambos os modelos estão aprovados para voo, né? Então, ambos os modelos precisam operar com a luz anticolisão, que foi aprovada na ANAC, a partir da DOC 2. O firmware, existe um firmware específico que foi liberado para a operação BVLOS aqui no Brasil, que é o 1403-0701, ou mais recente, assim como o próprio software do Flight Hub 2, que é o software mandatório para a operação BVLOS, da versão 16.0, de 4 de novembro do ano passado, ou também mais recente. Então, essa é a configuração aprovada para a operação BVLOS aqui no Brasil. Bom, mas aí vocês vão perguntar, o que isso significa para os operadores? Então, quais as vantagens? Por que eu devo obter um CAER? Então, primeiro, o piloto, ele pode agora estar localizado numa estação remota, não precisa mais de um observador no local, não precisa ninguém ali para verificar o drone voando no campo. O piloto pode estar ali num escritório em São Paulo, com o drone operando ali no Pará, por exemplo, só para dar uma imagem para vocês. Então, sem uso de observadores locais, um aumento da segurança de voo, já que esse modelo com o CAER agora ele cumpre com os requisitos de segurança da ANAC, sendo que essa regulamentação da ANAC ela é uma referência internacional, inclusive para países da Europa, Estados Unidos, também se espelham muito naquilo que a gente tem conquistado aqui na ANAC, no nosso país. Assim como para o operador na ponta da lança, no final das contas, uma economia de recursos, né, com a otimização desses voos, permitindo essa operação BVLOS, que já possibilita voos de longas distâncias, sem uso de vários observadores ali para acompanhar a aeronave e percorrer distâncias muito maiores em um único voo. Então, isso dá um ganho na veia ali dentro da frota de operação desses pilotos. Então, novamente, o drone pousando aqui na dock. Pode falar, Caio. Acho que você tem. Eu queria até fazer um comentário que não foi Claro. só o. Você pode até me corrigir se eu estiver errado, que não foi só a DOC 2 que foi certificada, né? Ela foi certificada em conjunto com o Flight Hub 2, que ele também Exato. teve mudanças na lógica de operação no Flight Hub 2 para que ele atendesse aos requisitos de segurança da ANAC. Então, não só a DOC foi certificada, como através do Flight Hub, o Flight Hub foi certificado. Exatamente, Caio. E isso faz parte exatamente daquela configuração aprovada, muito bem colocado. Então, essa configuração, né, do Matriz 3D ou 3TD com a iluminação anticolisão, a DOC 2 com o software Flight Hub 2 da versão 16.0, faz parte desse conjunto que foi aprovado ali na ANAC. Tá? Vamos lá. Bom, e como que isso se reflete em limites operacionais? O que foi aprovado pela ANAC? Então, aqui está um extrato para vocês. Esse é um print da página oficial da ANAC. Se você for pesquisar ali projetos autorizados ANAC, vai te levar para essa página. Existe uma lista de drones, de modelos de drone, que a ANAC já conduziu, já permitiu a autorização de projeto aqui no Brasil. E um dos modelos é justamente o Matriz 3D ou Matriz 3TD, com a publicação desse que nós chamamos de DADS, que é esse número aqui, ERPAS 125.72286. Esse DADS é uma sigla em inglês para Design Authorization Datasheet, que justamente mostra que aquele modelo de drone, é um extrato dele aqui, está autorizado para voos BVLOS no Brasil. Então, essa autorização do projeto, ela é concedida para a DOC 2, né, para o Matriz 3D e DOC 2, permitindo um alcance máximo de 5,75 km entre o drone e a DOC. Lembrando que o piloto não faz parte desse alcance, ele pode estar localizado em outro lugar do país, sem problema nenhum. Mas o alcance máximo entre o drone e a DOC, que foi aprovado através das demonstrações de segurança, de alcance, autonomia,
de 5,75 quilômetros, que é mais do que suficiente para planejar uma operação de larga escala, ali, de longo alcance, com aeronave ao redor do ponto onde está posicionada a dock. Né? Para, evidentemente, assim como qualquer outro drone aqui no Brasil, operações distantes de terceiros, exceto órgãos públicos que têm a premissa da operação próximo a terceiros, através do requisito 103G e H do RBAC ECO 94. Bom, então, no final do dia, o que precisa para voar bem veloz? Então, a gente trouxe para você um passo a passo, né, para os operadores, para os pilotos, para as empresas que operam no DOC 2, saberem o que precisa fazer para começar os voos bem velozes. E é, na verdade, muito simples. São 4 principais passos. Primeiro, solicitar um kit da luz anticolisão para voos bem velozes para a Intelbras. A Intelbras, para quem já comprou essa DOC no passado, a Intelbras vai enviar esse kit. Né? Uma vez recebido esse kit, a instalação é super simples, é um cabinho que você conecta ali no import do drone. É basicamente tirar uma foto e enviar uma foto para o nosso e-mail de contato, @eledrones.com.br. A Eledrones ela é responsável técnica por esse projeto aqui no Brasil. Portanto, a gente que vai emitir o CAER e disponibilizar esse CAER para o usuário final. Então, basta enviar uma foto do drone com a luz instalada para o nosso contato e nós, pela conta de responsável técnico pelo projeto, dentro do sistema CISANT da ANAC, que a gente vai passar esse passo a passo para vocês mais à frente, nós vamos emitir o CAER e vamos compartilhar esse CAER, esse certificado para voos BVLOS, com a conta do operador. Isso tudo via CISANT. Tá? E, finalmente, o operador vai receber esse certificado e solicitar o voo BVLOS dentro da plataforma do DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a mesma plataforma que vocês já utilizam para solicitar qualquer outro voo, que é a plataforma SARPAS. Aqui a gente vai explicar para vocês também algumas particularidades para o voo BVLOS. Tá joia? Então, são esses 4 passos. Então, detalhando um pouco mais, para o passo 1 para o passo 2, só basta entrar em contato com a Intelbras, solicitando o kit da luz anticolisão para voos BVLOS, que é essa mostrada aqui na foto, tirar uma foto do drone e enviar para contato@eledrones. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai passar com vocês os passos 3 e 4, ou seja, como receber o CAER via CISANT e como fazer uma solicitação de voo BVLOS dentro do sistema SARPAS do DCEA. Lucas, por favor, fique à vontade. Perfeito, André, muito obrigado. Vale ressaltar, como o André mostrou na foto, que a instalação da luz anticolisão ela é feita pelo próprio proprietário da aeronave. O kit é muito simples e basicamente usa a mesma interface que o Matriz 3D possui para todas os third-party payloads ali na parte superior da aeronave. Então são 4 parafusos que são fixados ali e uma iPort que tem um conector, né, uma porta USB-C para colocar no iPort e depois prender os 4 parafusos. Junto com a iluminação vai um passo a passo para executar essa parte, né? Mas é super tranquilo, super intuitivo. E depois do recebimento da foto, então, a Eledrones vai emitir o CAER e daí para frente eu vou descrever um pouco mais como é que é a interface do operador, proprietário dessa aeronave, com o recebimento desse documento. Então, inicialmente, a gente vai entrar no CISANT, como sempre. André, se puder ir para o próximo slide, por favor. O usuário vai acessar o CISANT, como é feito de praxe atualmente. Né? Dentro da página do CISANT, ele vai poder enxergar uma seção ao lado de meus drones ali, vai ter uma nova aba no CISANT, que talvez não muitas pessoas já usaram, né? Mas é o método que a ANAC desenhou para a gente trocar a propriedade da aeronave. Então é como se a aeronave estivesse sendo recebida pela pessoa que está acessando aqui. Ao clicar ali, drones recebidos, esperando a sua confirmação, o usuário vai poder enxergar o número de série, o número de cadastro, né?
e o modelo da aeronave e tudo mais, dos dados do seu matriz 3D, né? Ou matriz 3D, mas enfim, da sua solução da DOC 2. E vai poder clicar ali na penúltima coluna em confirmar. Ao clicar em confirmar, é, ele vai receber essa confirmação da transferência e vai poder confirmar que sim, ele vai ser o novo proprietário dessa aeronave. Quando, né, aceitando alguns termos ali que a ANAC descreve no sistema CISANT. Então, depois disso, vai aparecer aqui que a transferência foi concluída e essa pessoa vai ter condição de colocar, por exemplo, pode ir para o próximo slide, André, por favor, quem vai ser o operador, ou melhor, o drone está sendo cadastrado em nome de quem? No caso, algum CNPJ. Caso você seja proprietário pessoa física dessa aeronave, você não vai incluir nenhuma informação nesse campo. E não tem problema, não é uma informação obrigatória. Porém, se o drone pertencer a alguma empresa, né, alguma entidade com CNPJ, você vai poder preencher o nome dessa entidade e, e vai acessar isso na base da ANAC. Caso essa entidade, né, esse CNPJ não esteja na base da ANAC, você pode clicar ali em novo e cadastrar esse CNPJ, colocando informações simples, como o número do CNPJ, razão social e algumas informações de contato. Depois de incluído o cadastrado em nome de, né, ou seja, o operador empresa dessa aeronave, você vai poder colocar ali o ramo de atividade, alguma observação que achar interessante, por exemplo, drones de aerolevantamento, ou no caso de muitos usos do Matriz 3D, drones de monitoramento, vigilância, e apertar em salvar alterações. Pode ir para o próximo slide. E esse drone vai passar a aparecer, então, na sua aba de Meus Drones, que são todos os drones, justamente junto com talvez outras aeronaves que essa pessoa possa ter. É legal comentar também que o próprio Cisante, ele cria uma divisãozinha ali intermediária, né, entre campos de aeronave para cada um dos operadores. Então, se por exemplo você cadastrou esse drone para essa empresa, ela vai ficar aglutinada com o restante dos drones que você atribuiu a esse mesmo CNPJ. É uma interface muito bacana dessa nova atualização do Cisante. E ainda nessa página, é possível selecionar ali em certidão de cadastro ou CAER e obter esses dois documentos, que é bacana dizer que são dois documentos diferentes. Um é o CAER, que é o documento que diz que esse número de série pode voar BVLOS. E o outro é a certidão de cadastro, que é o documento que diz que esse número de série pertence a você, no caso, esse CPF que está logado aqui, operado pela empresa X, que é a empresa que você acabou de cadastrar no passo anterior que eu descrevi. Então, com esse conjunto, esses são dois documentos obrigatórios, né, que o usuário pode acessar dentro da base do Cisante, e você tem que carregar eles embaixo do braço para sua operação, beleza? Com isso, a gente tem toda a interface ANAC desse drone, que a partir desse momento começa a operar na sua plena capacidade projetada pela DJI, né? Que é o do voo BVLOS, como a gente descreveu desde o início dessa apresentação. Nesse momento em diante, a gente pode solicitar o acesso ao espaço aéreo com voos BVLOS. E essa solicitação de acesso ao espaço aéreo é justamente usando a interface do sistema SARPAS, do DCEA, né? Que também todos já estão muito habituados, é o mesmo sistema usado para todas as aeronaves não tripuladas do Brasil. Que é o nosso quarto e último passo ali para a operação BVLOS. Dentro do sistema do SARPAS, ao selecionar em solicitar voo, né, atribuindo à empresa que que é o operador, a gente vai conseguir enxergar todas as aeronaves, os prefixos, né, de todas as aeronaves, esse número de cadastro. E é legal falar que as aeronaves, então, com CAER, elas ficam com o prefixo, né, PS, então, de Special. Então, é PS-9 dígitos, esse prefixo que
o proprietário vai receber lá no CISANT, né? E é possível selecionar essas aeronaves aqui no Sarpas, lembrando que determinado usuário pode ter um campo de uso dessas aeronaves que englobam mais do que uma aeronave, né? Vamos supor que você está fazendo monitoramento de uma empresa muito grande, né? Onde esses 5,75 quilômetros que uma 33D vai poder voar não são suficientes para monitorar a área inteira, e você coloca mais de uma aeronave dentro desse escopo. Você pode selecionar mais do que um prefixo aqui, nesse campo, que é o campo 3 aqui, que está elencado. Porém, um ponto de atenção é que todos os prefixos das aeronaves que são selecionadas aqui têm que ter a capacidade de voo B-veloz. Então, se por acaso você também tem uma Mavic ou outra aeronave qualquer na sua frota, faça um pedido de voo separado, porque esse pedido de voo, que nesse caso aqui que a gente está tratando vai ser B-veloz, não pode incluir essas aeronaves que não têm esse perfil de voo aprovado. Beleza? Logo na sequência, no campo 4, a gente coloca o perfil da operação, majoritariamente de voos padrão. E daí, no campo 5, a gente detalha o nome dessa operação. Esse nome é de uso principal para o próprio operador, de identificação. A gente recomenda colocar algo como local de voo número 1, ou uma descrição que indique a empresa onde você vai voar, por exemplo. Logo na sequência, no campo 6, a gente tem a seleção de pilotos. Assim como as aeronaves, podem ser selecionados mais de um piloto no mesmo pedido de voo, inclusive até recomendável, né? E lembrando que no caso da DOC 2, né, do matriz 3D e 3T, os pilotos, né, são a pessoa que vai estar operando o FlyHub 2. Então, talvez no site ao lado da aeronave possa ter um operador, alguma outra pessoa, né, próximo à doca, mas o piloto responsável pelo voo, da forma como foi desenhado, inclusive com a ANAC, é a pessoa que insere comandos, ou seja, que está operando a FlyHub 2, mesmo que esteja em um local muito distante da instalação da aeronave, como o André descreveu. E por fim, a gente preenche o campo 7, que é esse aguardado campo que pela primeira vez as aeronaves da DJI vão poder selecionar, que é o voo B-veloz, ou seja, fora do alcance visual. Beleza? E daí, indo na sequência, né, os próximos passos ali da sequência do Sarpas são principalmente colocar a data da operação, onde o Sarpas permite colocar até 3 meses de janela de operação. Vale dizer também que, por característica da DOC 2, normalmente você instala a DOC para uma utilização de longo período, né? Para monitoramento de uma área por um período de tempo significativo. E a primeira seleção precisa ser de 3 meses de duração, porém, posterior, pode ser clonado esse pedido de voo para a mesma área, né? Estendendo esse pedido para mais 3 meses e mais 3 meses, e por aí vai, de forma a garantir que sua operação nesse site seja constantemente aprovada. E o horário onde essa operação acontece, né? Que também é selecionado. É a data de início da operação e de final da operação. Beleza? E daí, termina o passo 1 do Sarpas ali, esse campo é até fechado, e abre o passo 2 do Sarpas, que é a localização. Essa localização é onde essa aeronave irá voar, então, no local de instalação da DOC, onde ela vai ocupar espaço aéreo, né? E, bem, muitos já estão habituados ali com o uso do Sarpas, né? As ferramentas de busca, depois o passo a passo ali de inserção das informações de voo, mas basicamente a gente coloca a altura do voo, o local de decolagem e o perímetro ali, aquela região que vai ser voada. Vale dizer também que nesse campo o DCEA não vai avaliar se, por exemplo, você selecionou uma área de voo que é maior do que aqueles 5,75 quilômetros que são aprovados para a aeronave. Essa é uma responsabilidade do piloto. Então,
vale ressaltar que não é porque, por exemplo, o seu pedido de voo foi aprovado, imagina ali para um raio de, vamos supor, 10 quilômetros, você vai poder explorar todos esses 10 quilômetros. Você ainda assim precisa respeitar tudo que está estipulado no Manual de Operações da Aeronave, que inclui essa restrição dos 5,75 quilômetros do local de instalação da dock. Beleza? É, o passo a passo do SARPAS, então, inclui, por exemplo, o monitoramento nesse local que o piloto vai, é, majoritariamente, quando instalado, nessa página boa, quando instalado numa área já conhecida, que vai ser inspecionada, que vai ser monitorada, que vai ser vigiada, o piloto tem condição de selecionar os vértices, né? Então, pode ser um pedido de voo de escopo circular ou um polígono, né? Onde ele vai selecionar esses vértices e selecionar também um local de decolagem. É, nesse momento também, ao preencher todos essas três primeiras pontos aqui, que seria a localização, ponto de decolagem e altura de voo, o próprio sistema SARPAS permite com que a gente faça uma verificação é, sobre as interseções de espaços aéreos condicionados que possam existir na região, seja pela existência de aeródromos ou helipontos, seja pela existência de outros espaços aéreos condicionados, né? Ou mesmo restrições que o SARPAS permite que sejam impostas para áreas sensíveis, como portos, como refinarias de petróleo, como presídios, dentre outros, né? Então, esse é um momento importante em que o piloto vai conseguir incluir, avaliar quais são as interferências do uso do espaço aéreo que ele vai enfrentar na sua operação, beleza? E também vale dizer que o fato de estar aprovado, né, ou dessas interferências, né, serem mostradas, já indica um trabalho a mais, que a gente vai falar logo na sequência, que é a assinatura dos termos de coordenação com essas fontes de interferência. Beleza? André, se puder ir para o próximo slide. Alô, André? Oi, você está me ouvindo, Lucas? Ah, tô. Eu acho que eu caí por um período, né? Eu estava pedindo justamente para ir para o próximo slide, não sei se me acompanharam bem. A gente estava ouvindo sim, Lucas. Eu acho que foi o André que tinha caído por um momento. Você estava ouvindo o tempo inteiro. Ah, perfeito. Beleza, tranquilo. É, Bem, então é nesse momento ali de identificar as interferências que a gente consegue desenhar quais são os termos de coordenação que são necessários serem assinados, né? Principalmente com helipontos e aeródromos. Beleza, e a gente vai para essa página resumo que o André está mostrando. André, Peraí, se eu, puder eu, selecionar eu novamente. voltei. Eu tive um problema de internet, já voltei, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Ótimo. Valeu, Bom, tranquilo. desculpe aí, pessoal. Pronto. Não, fique em paz, deu sequência aqui. E a gente vai para essa última página, que é o resumo da operação, que inclui aqueles dados que a gente tinha colocado lá no início, sobre os pilotos, as aeronaves e o, o- algumas características da operação, né, que a gente selecionou lá, o nome da operação, por exemplo. Depois, aquela janela de operação, então é data de início, data de fim e janela de horário. Os termos de concordância, que tem que ser avaliados e lidos. E, ao final, as documentações requeridas. E esse é um ponto muito importante. Todas as vezes que é selecionado um voo B-Veloz lá no início, né, no campo 1, o próprio DCEA vai precisar avaliar se aquelas aeronaves que estão sendo incluídas na solicitação de voo realmente possuem essa capacidade, que é o grande diferencial agora da linha do matriz 3D e 3T. Então, é nesse campo aqui, nessa setinha ali de upload, num quadrinho amarelado, onde o operador vai poder incluir o CAIR. Vale dizer que esse campo permite a inserção de vários documentos.
Então, se por acaso você lá selecionou duas docs que você está pedindo voo simultaneamente, tem que colocar os dois documentos o CAER, né, de cada uma delas. Assim como termos de coordenação que foram necessários serem assinados para aquele local de voo. Caso o seu local de voo não tenha interferência com nenhum heliponto, com nenhuma área de espaço aéreo condicionado, não precisa adicionar nenhum termo, só o CAER. Mas sempre será necessário adicionar pelo menos o CAER nesse tipo de pedido BVLOS. Beleza? E daí vai um grande alerta. O pedido de voo BVLOS, ele sempre é feito com autorização é, de, de de NOTAM. Então, esse NOTAM, ele exige uma certa análise manual por parte dos integrantes do DCEA, né? Que, por sua vez, precisam de um período de 12 dias de antecedência para fazer essa avaliação do pedido de voo e solicitação e emissão do NOTAM. Com isso, o que acontece? Exige um certo planejamento. Então, a pessoa que vai operar a DOC, ao mesmo tempo que está planejando a instalação dessa doca naquele local, também já pode adiantar os pedidos de voo para contemplar, no mínimo, esses 12 dias de antecedência. Então, por exemplo, hoje estamos no dia 3 de março, esse pedido pode ser feito só a partir do dia, no caso, 15 de março, para a operação. Daí, a partir do dia 15 de março, a gente coloca essa janela que pode ser de 3 meses, como a gente comentou. Mas essa janela inicial, ela tem que ser respeitada. Caso contrário, o pedido de voo vai ser automaticamente negado. Beleza? E, e é isso, né? E o CAER vai ser usado nessa ponte. Inicialmente, a gente vai receber o CAER pelo sistema CISANT e, posteriormente, para fazer as solicitações de pedido de voo, a gente vai colocar o CAER no sistema SARPAS. Beleza? André, se puder ir para o próximo slide. Joia. Só comentando também, pessoal, que esse procedimento do voo BVLOS exige poucas modificações em relação ao procedimento que vocês já estão acostumados a fazer dentro do SARPAS, né? Como o Lucas bem explicou. Mas, eventualmente, podem surgir dúvidas. Então, os clientes, né, os operadores que têm o CAER, vão poder contar com o suporte da Lidar Drones para a primeira área de voo BVLOS. Então, caso necessário algum tipo de coordenação, alguma coisa assim, basta entrar em contato, a gente vai ajudar vocês nesse primeiro período de voo BVLOS para realmente viabilizar essa operação BVLOS em escala aqui no Brasil. Muito bem lembrado, André. Então, até exemplificando, né, a gente descreveu o passo a passo até a conclusão do seu pedido de voo BVLOS aprovado. E a Eledrones estará ao seu lado, conduzindo isso contigo, né? O primeiro site de instalação da sua dock, depois de instalado a iluminação, vai ser feito em companhia dos nossos colaboradores. Então, por exemplo, eu comprei uma dock porque eu tenho uma região a ser monitorada, né? Esse primeiro pedido de voo, com esses detalhes de colocar o CAER no lugar certo, com fazer o pedido de voo com antecedência certa, com a própria manipulação desses documentos, no caso o certificado de cadastro e o CAER, e mesmo as interferências que porventura existam nessa área de instalação, com aeroportos e helipontos, vão ser feitas junto, em companhia dos profissionais da L-Drones. Então, logo depois de enviar aquele e-mail, né, com a foto do drone instalado, a gente vai ficar em contato e vai auxiliar vocês nessa primeira instalação. Vale ressaltar que não existe uma relação de dependência, né? A ideia é que essa primeira instalação ela sirva justamente para transferir a informação para que vocês operadores possam instalar as docks depois em outros locais, né? Sem depender de um certo auxílio da L-Drones a partir desse momento. Então é realmente um foco, digamos assim, de auxílio e ao mesmo tempo de treinamento para que você tenha depois, a partir desse momento, realmente ali o traquejo necessário, né, o conhecimento e a confiança para instalar sua dock em outros locais quando necessário. E com isso a gente conclui a parte de toda essa sequência, né, e fica aberto a perguntas. A gente viu que algumas perguntas já foram endereçadas aqui, né?
Não, Perfeito. não sei se alguém. Eu recebi uma pergunta aqui, lá do início, que vale a pena talvez já esclarecer. A pergunta inicialmente foi sobre a Doc 3, né? Agora essa pergunta sumiu aqui para mim. Mas foi lá, Foi lá a do pergunta início, né? do Marlode Castilho. Por similaridade, haverá extensão da certificação para DOC 3 e suas sucessoras? Perfeito, Castilho, Marloy. É, vale ressaltar que essa certificação que foi obtida foi por matriz 3D, que é instalada na Doc 2. Então, esse conjunto de RPA, matriz 3D e 3T, e RPS, que é a Doc 2 junto com FlyHub 2. Esse é o conjunto que foi certificado. Outros modelos, a Doc 3, por exemplo, e outros modelos da DJI, não estão certificados ainda. E uma certificação da Doc 2, no caso aqui do Matriz 3D, não vai poder ser automaticamente utilizada para um voo BVLOS de uma Matriz 4D na Doc 3, né? Justamente por conta disso, por ser um drone diferente, então é uma Matriz 4D que equipa a Doc 3, já é outro modelo de aeronave, e vai exigir uma nova certificação, que, enfim, vai ser nos planos ali da DJI, né? Mas que essa certificação não está emitida. Então, hoje o que tem é a certificação do Matriz 3D/T com a Doc 2. Perfeito. Aproveitando aqui, Aproveitar pessoal, sua. a gente coloca a tela aqui para o pessoal que quer entrar em contato. A gente já recebeu várias perguntas interessadas em obter o KR e como fazer para voar bem veloz, né, com a NOC 2. A gente aproveita para compartilhar aqui um formulário disponibilizado pela Intelbras, nesse QR Code, para vocês poderem entrar em contato, né, mandar ali o e-mail, o nome, para permitir os voos BVLOS. Então, esse é um formulário que já vai direto ali para a base de dados da Intelbras, para que vocês possam voar BVLOS no futuro próximo. Tá joia? Aí fiquem à vontade, só escanear o Pedro, QR Code. Uhum. aqui o Thiago Girardi, aproveitando o que o Lucas falou, perguntou se essa certificação serve para quem opera DOC sem ser pelo Flight Hub, por plataformas de terceiros. Perfeita a pergunta, Thiago Girardi. Não, essa certificação ela é atrelada ao Flight Hub 2. Nós sabemos, né, a DJI também tem a ciência de que outras third party, né, outras plataformas são compatíveis com a Doc 2, com a matriz 3D ou 3TD, mas a configuração foi aprovada especificamente para voo BVLOS com o Flight Hub 2. Por quê? Porque o Flight Hub 2 é o único que possui todos os atributos, inclusive ele foi modificado pela equipe de software da DJI para atender os requisitos de segurança para voo BVLOS aqui no Brasil. Por isso que existe uma versão específica, inclusive, que é 16.0 ou superior, para essa operação. Tá joia? Uma outra pergunta. A foto que a gente envia para o drones, ela precisa conter o número de série do drone e da DOC? Perfeita pergunta também. Ela Boa precisa, pergunta. né? A gente vai tirar essa, a gente vai orientar, evidentemente, mas é uma foto pegando ali a instalação da luz na aeronave e também mostrando o número de série da aeronave. Por quê? Porque o KR, ele é emitido para o número de série. Então, quando a gente transferir esse KR para essa pessoa, a gente vai lá emitir esse KR, colocar o número de série e transferir para aquele operador. Então, é importante, sim, que a gente saiba o número de série daquele drone que recebeu a modificação. Beleza. Posso ir para a próxima pergunta? Sim, O Mauro Abram perguntou quais as qualificações serão exigidas dos pilotos que irão operar este BVLOS e que instituições estão habilitadas a promover tais qualificações. excelente Ótimo. pergunta, Mauro. E até complementar a nossa apresentação, a gente já pede até desculpa de não ter incluído isso nos nossos slides, mas muito boa pergunta mesmo. Vale ressaltar que no Brasil, operações BVLOS que estejam abaixo dos 400 pés, ou seja, 120 metros, que é o caso das operações com matriz 3D, não exigem habilitação emitida pela ANAC, licença e habilitação de pilotos. Então, a rigor,
do ponto de vista da ANAC, não existe uma certa carteira de piloto exigido para os pilotos que operam essas aeronaves, né? Porém, é altamente recomendável, e daí a própria Intelbras, né, na entrega técnica, e nós também, ao longo desse caminho que a gente descreveu hoje, de instalação da primeira dock, do primeiro local de instalação da dock para os operadores, promove instruções importantes sobre o uso do FlyHub, sobre o uso das plataformas e responsabilidades do piloto, para que esse piloto execute essa missão, né, de pilotagem com a responsabilidade e com o conhecimento necessário. Porém, não é exigido uma habilitação especial. E vale ressaltar também, justamente pela falta dessa exigência de habilitação, que não existe uma necessidade, uma obrigatoriedade, ou mesmo instituições quaisquer que estão, de certa forma, credenciadas para instrução e com emissão de licença da ANAC. É até um esclarecimento para o mercado, né? Porque, enfim, várias instituições, dependendo da sua campanha de marketing e tudo mais, veiculam essa questão de uma habilitação para a ANAC, mas para o FlyHub não vai ser necessário essa habilitação da ANAC e não existem umas instituições pré-determinadas que envolvam isso. O que existe sim são os representantes oficiais do fabricante do Brasil, que no caso é a Intelbras, e com o auxílio com a sua rede de revendas e tudo mais, que o Caio vai poder detalhar, e com o auxílio da L Drones, especialmente para viabilizar o voo BVLOS. Perfeito. Mas muito boa pergunta mesmo, Mauro. E realmente é até uma vantagem, digamos assim, da operação BVLOS e abaixo de 120 metros para drones classe 3 aqui no Brasil, porque hoje eles não exigem uma carteira dedicada para isso. Então, por consequência, né, não vai exigir nenhum nível de certificação adicional do piloto, nada, nenhum curso aprovado, nada disso, por conta da autorização BVLOS. Tá joia? Uma pergunta legal também que a gente recebeu aqui do Alexandre Lopes, da Drone Visual, em relação se o drone já foi registrado ou cadastrado no CISANC. Uma ótima pergunta. Vale dizer que esse cadastro, digamos, usual ou convencional, que seria o cadastro PP-9 dígitos, ele vai ser suplantado, digamos assim, ele vai ser cancelado e suplantado pelo novo cadastro da aeronave com o CAER. Então, esse cadastro ele poderá, caso a empresa decida operar BVLOS, poderá ser cancelado. A gente vai emitir um certificado CAER junto com um novo cadastro dentro do CISANT, PS, 9 dígitos, e transferir esse novo cadastro que possui a habilidade de voar BVLOS para esse operador. Tá joia, Alexandre? Outra pergunta é se haverá custos para. Essa pergunta você mais uma vez: se haverá custos para a emissão do CAER. Tem o custo da luz, BVLOS, de adquisição com a Intelbras, mas se vai haver algum custo para a obtenção do CAER junto da Aldrones. Não, toda negociação é direta com a Intelbras, à medida que a Intelbras vender, digamos assim, esse kit de iluminação para os operadores, nada vai ser tratado comercialmente com a L-Drones. Então, a L-Drones ela vai dar todo o suporte, que nós acabamos de explicar bem ali na apresentação, receber a foto do drone modificado, emitir o KR, transferir o KR, orientar o operador no primeiro voo BVLOS sem qualquer custo adicional dentro da L-Drones. O que, evidentemente, vai ter um custo, isso é entre os operadores e a Intelbras, é a compra desse kit de iluminação. E isso já vai incluir todo o suporte que a gente vai dar, tanto para a emissão do KR quanto para o voo BVLOS. E vale ressaltar, então, que a partir desse e-mail informando a foto de instalação e tudo mais, e isso até a conclusão do primeiro pedido BVLOS, com autorizações de voo e tudo mais, nenhuma contratação da L-Drone será feita. A gente vai dar esse full suporte só baseado com o fato de os operadores a luz e o drone são adequados. E vale que no processo de emissão a gente descreveu, será feita a verificação daquele série em relação à sua compra da entrada do Brasil. Então, o drone
essas aeronaves, né? Todas, desde o começo de 2025, e também o Caio pode descrever melhor, a Intelbras Master Dealer aqui da DJI no Brasil, né? E esses drones vieram via, DJI, via Intelbras com DJI. Então, drones que porventura estejam no Brasil, que não foram importados por essa via adequada, né? É, e eles precisarão passar pelo crivo da Intelbras para avaliar o seu número de série e verificar se esse drone vai ou não ser apto, né, a receber o certificado. Então, só para descrever que essa mensagem de informar a instalação da luz passa também por toda essa cadeia de fornecimento da aeronave para comprovar que ela tem o trace necessário para estar aqui no Brasil operando. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui legal do Sérgio Sapia, em relação se essa certificação para DOC 2 poderia ajudar na velocidade das próximas certificações, né? Por exemplo, DOC 3 ou outros modelos. Claro, muitas demonstrações, né, entre isso não especificamente da DJI, mas isso olhando para o processo de autorização da ANAC como um todo, modelos similares podem usufruir de algumas demonstrações prévias, isso é muito saudável, e a ANAC aceita muitas demonstrações, eventualmente, que se mantiveram do ponto de vista de arquitetura, de robustez, já previamente testadas e validadas na ANAC, né? Aí, a questão da homologação de outros produtos, aí é uma atribuição específica da DJI, a L-Drones ela não consegue responder por isso, porém, é claro que a DJI está muito atenta, né, no mercado brasileiro e tem todo o interesse em dar o maior suporte ali possível para todos os operadores. Bom, André, muito bom, Lucas. Veio mais uma pergunta aqui que eu acho que já é mais direcionada para mim, perguntando que, por mais que não tenha obrigação de certificação de treinamento de pilotos para a Operação B-Veloz, se a Intelbras vai prever cursos, prover cursos. Então, está dentro do nosso roadmap, nesse ano ainda, em breve, ainda não estamos com datas, a disponibilização de curso de DOC, mas principalmente quando a gente fala disso do Flight Hub, que é de fato a operação da DOC. A gente ainda não tem data para dar, mas a gente está construindo cursos voltados para esse tipo de treinamento e capacitação. Perfeito. Perfeito. Vamos ver se Tem temos mais outras perguntas. Ah. Vamos olhar aqui. Acho que várias perguntas, a maioria foram respondidas. Tem um comentário aqui do Galassi, falou que está acompanhando o webinar lá da Índia. Valeu, um grande abraço para o Galassi. Vamos ver se temos aqui mais do Léo, Esterenses também. Arloy de Castilho perguntou se esse webinar vai ficar disponível. Todo mundo que se registrou para assistir esse webinar vai receber a gravação dele assim que ele terminar. Excelente. Perfeito, muito bem. Bom, eu acredito que todas as perguntas, pelo menos as que eu vi aqui, foram respondidas. Eu vi aqui, tem uma pergunta do Pedro de Oliveira, que no caso da certificação para a Operação P-Veloz, foi necessária a criação de crash sites e rally points? Muito boa pergunta também, Pedro. Muito boa pergunta. Vale dizer que no uso, né, do FlyHub 2, a ANAC estressou bastante esse modelo de aeronave. Então a gente testou vários tipos possíveis de mal funcionamentos desse modelo, né? A grande maioria deles resulta em retorno para a doca. Então, em grande parte dos procedimentos de emergência, né, a aeronave vai automaticamente retornar para casa, ou o operador vai poder comandar o retorno para casa. Porém, nos casos especiais de inviabilidade de pouso na doca, por vários motivos, né, especialmente por indisponibilidade da própria doca em si, o drone vai sim pousar num local pré-determinado, né? Geralmente, e daí isso vai ser todo apresentado nas instruções de uso do FlyHub, posicionados num local
preparado para esse pouso de emergência e nas proximidades da própria doca, né? Isso vai estar muito relacionado a falhas nos sistemas da própria doca, como, por exemplo, não abertura das suas portas ou indisponibilidade do tracking para pouso de aproximação com precisão e outras falhas que a gente testou também durante a campanha de ensaios. Perfeito. Aproveitando, recebemos uma nova pergunta do Victor Almeida, da Air Robotics, que pergunta se há algum processo com a L-Drones para certificar um software terceiro, por exemplo, um third party, para a operação BVLOS, né, dentro desse modelo. Vale dizer, Victor, que essa certificação, essa autorização de projeto, é uma propriedade do fabricante, no caso a DJI. Inclusive, o nome, né, do representante, tudo que detém essa autorização, é a matriz da DJI lá na China. Então, não é possível, infelizmente, operar hoje. Por quê? Porque o pacote de configuração que foi aprovado dentro da ANAC, através até da alteração do próprio Flight Hub, para atender os requisitos de segurança da ANAC, envolve apenas o Flight Hub. Eventualmente, outros modelos, se realmente for uma operação em escala com esse modelo, podem ser avaliados, mas aí sempre validando isso em conjunto com a DJI para avaliação se existe essa aprovação, se existe essa possibilidade, teria que ser tratado num processo à parte. Tá joia? Mas hoje, para responder diretamente, hoje não existe essa possibilidade de voo veloz com outros softwares, exceto o Flight Hub. E dá para perceber que alguns dos participantes aqui já têm até alguma experiência com o FlyHub, né, e com o uso da Dock 2. Então, provavelmente, esses mesmos operadores notaram que nas últimas revisões, né, principalmente no segundo semestre de 2025, várias novas funcionalidades foram agregadas ao software. Isso foi justamente fruto do sistema, do processo de certificação aqui na ANAC. A própria DJI China estava desenvolvendo atualizações no FlyHub para viabilizar o atendimento de requisitos da ANAC. Isso passa por exemplo, para o campo de indicações e alertas. Então, o formato daquelas indicações, como são alertados, de forma que, como o André descreveu, talvez uma interface de pilotagem que não seja o da DJI, talvez não atenda também esses requisitos. Então, existe esse critério legal da propriedade do FlyHub como parte do modelo aprovado, mas também existe também essa questão técnica mesmo, né? De tudo que está ali no FlyHub é porque foi exigência da ANAC para que esteja, né? Inclusive, o que a gente teve de mudança, que foi passar a exigir que tenha drones, e tenha um observador, alguém assistindo a live stream do drone o tempo inteiro, para que ele faça a operação. Antes, no primeiro semestre de 2025, o drone poderia voar sem ter ninguém vendo a tela do drone. Mas a partir do segundo semestre, a partir da atualização do Flight Hub para conformidade com a ANAC, a gente passou a exigir que tenha sempre alguém observando. E aí isso teve a questão do impacto do tipo de licença da profissional, a gente tem a nova licença do Enterprise, vem o Flight Hub On-Premises também, como essas opções para quando a gente opera com dock, não ter a live stream como um limitante das operações. Perfeito. Não, essa é uma ótima pergunta, uma ótima colocação também do Caio, né? Então, é importante falar que esse é um requisito não só da ANAC, mas também de outras autoridades. As principais autoridades ao redor do mundo simplesmente não aceitam que um voo veloz, além da linha divisada do piloto, ou seja, sem ninguém vendo o drone diretamente, seja conduzido de forma autônoma, ou seja, sem ninguém monitorando pelo menos o equipamento. Então, é por esse motivo que foi implementado essa modificação, essa melhoria dentro do Flight Hub para atender esse requisito da ANAC aqui. Interessante. Veio uma outra pergunta aqui do Daniel Barreto, perguntando se o Flight Hub tem alguma previsão para a versão em português. Então, sim, o Flight Hub tem expectativa de vir uma tradução para português com a previsão de final do primeiro semestre. É a previsão atual, essas coisas são em desenvolvimento, né, a tradução, mas existe sim a previsão para que ele receba tanto o Flight Hub 2 quanto também o DJI Pilot 2, que é o software que a gente tem no controle, também tem previsão para receber a sua tradução em português. Perfeito. Eu acho que eu vou aproveitar também esse espaço, Caio, para comentar que, enfim, a aeronave ela tem essa capacidade, né?
como muitos aqui descreveram, já são operadores do Flyhub 2, da Dock 2, e hoje talvez já tenha a capacidade de fazer esse tipo de voo, porém não de forma legalizada. Então, é uma compreensão muito importante, né, de que agora, depois desse grande esforço que a DJI conduziu com o auxílio da L-Drones e tudo mais, a gente de fato tem um modelo certificado no Brasil para voos BVLOS. E esse, dentro do cenário da ANAC, é o primeiro passo de operações mais complexas que virão no futuro, né? Então, talvez uma mensagem assim de todos os operadores desse tipo de aeronave: busquem se conformar com essa exigência. É uma emissão do CAER. Dá para reparar que não tem grandes alterações no fluxo de solicitação de voo que a gente determinou, que a gente explicou, né? Mas isso pode ser um passo determinante para o futuro dessa tecnologia no Brasil. À medida que não tem uma aderência grande desses pequenos passos que estão sendo dados, a ANAC não tem confiança para liberar mais e mais operações complexas, né? E a própria DJI também compreende a relevância dessa certificação para buscar, por exemplo, certificado OC 3, que é o que o pessoal solicitou, novos modelos de aeronave. Então, isso é uma visão que é da ANAC, do mercado inteiro mundial, mas também dos principais clientes. Então, os principais clientes de não tripulados profissionais hoje, as grandes empresas que têm gestão de compliance, eles vão estar de olho nesse tipo de exigência que existe da regulação, que porventura anteriormente significaria um custo de ter um operador, um observador lá no local de voo. E hoje a gente tem caminhos legais de usufruir ao máximo do que esse modelo de aeronave entrega, né? Então, passar essa mensagem de incentivo, né, para que toda a audiência aqui que está nos assistindo realmente busque essa legalização. É um processo que a gente tentou se esforçar para que seja o mais fluido e rápido possível e realmente vai trazer esses benefícios práticos no atendimento de clientes e estratégicos na evolução dessa tecnologia em uso no país. Exato, muito bem colocado, Lucas. Nós, aqui no Brasil, a gente tem uma sorte, né, digamos assim, muito grande de ter uma regulamentação favorável para operações profissionais, como, por exemplo, voos BVLOS em escala. Em outros países, muitos outros países, tanto da América Latina até alguns países da Europa, tem uma grande dificuldade de aprovar voos BVLOS, por exemplo. A gente tem muito contato com operadores do mundo todo e a gente vê isso. E aqui no Brasil, esse modelo ele é super escalável, né? Você aprova o modelo uma vez e a partir disso você tem um processo simples, né? A gente tem sistemas como o Cisante da ANAC, muito simples de usar, que já permitem o CAER para voos BVLOS. O sistema SARPAS no DCE também extremamente simples para uso geral dos operadores, com pequenos passos ali, bastando selecionar ali o voo BVLOS, são pouquíssimas diferenças que já permitem colocar o operador num nível de voo muito mais profissional. Então, reforçando essa mensagem que o Lucas comentou agora e passou, realmente é muito importante que o mercado incentive e promova o voo BVLOS de forma segura dentro da regulamentação, dentro dos dispositivos que foram disponibilizados, né, pelas autoridades para esse voo profissional, para que cada vez mais a gente veja, né, esse setor crescer, que vai ser benéfico para todos, para a segurança de voo, para a escalabilidade de novos modelos, para o interesse de fabricantes virem para o Brasil, para o interesse até das autoridades de melhorarem cada vez mais a regulamentação. Então, nós todos somos parte de um ecossistema, e quanto mais a gente cooperar para o voo BVLOS, voo profissional, melhor, né, vai ser para todo mundo. E para isso, vocês podem contar com o total apoio ali, incondicional da L-Drones, tudo que a gente puder ajudar, dúvidas, eventuais perguntas que não foram respondidas nesse webinar, só mandar um e-mail, vocês têm o nosso contato agora, para que a gente possa conversar, orientar e dar esse próximo passo do voo profissional BVLOS aqui no Brasil. Então, pessoal, para complementar aqui também, lembrando que se vocês, a gravação desse webinar vai ser disponibilizada, vocês vão receber no e-mail, e na própria gravação vocês vão poder verificar os contatos da Aldrones para tirar dúvida com eles, e também o QR Code do formulário para vocês já entrarem para a gente já ter o contato de vocês, para assim que
a luz BVLOS estiver disponível, a gente já poder entrar em contato assim que estiver disponível. E vocês terem a maior agilidade para iniciar a operação BVLOS de vocês com a DOC 2. Ótimo, beleza. Reforçando aqui, ficamos à disposição. Eventualmente, se tiver alguma pergunta que ficou para trás, pode entrar em contato. É um prazer orientar, conversar e tirar todas as dúvidas aí que alguém possa ter. Tá joia? Mas de já foi um prazer estar com vocês hoje e contem sempre com a gente. Muito obrigado, Caio, né, por organizar esse webinar, foi fantástico. Obrigado por toda a audiência, as perguntas foram muito inteligentes e muito complementares com o que a gente fez na apresentação. Como o Caio comentou, ela vai ficar disponível e como o André comentou também, estaremos sempre disponíveis, né, em participando de eventos que acontecerão ao longo do ano e sempre disponível também nos nossos contatos para esclarecer qualquer dúvida que tenha ficado e para realmente tentar acelerar com que vamos focar para que ao longo desse ano 100% das docks que já estão em operação já estejam em operação BVLOS 100% aprovado, e isso vai ser um marco muito importante para os próximos passos dos próximos modelos que virão na sequência, nos próximos tipos de operação é, que vem adiante aqui no Brasil e tentando extrair todo o potencial de benefícios à sociedade que essa tecnologia dos não tripulados possui. Obrigado a todos, pessoal. Obrigado, Caio. Obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Obrigado, André, pela apresentação. Obrigado pelas informações. Obrigado por todo o suporte durante a certificação e pelas próximas que estão por vir. Esse realmente é um marco e eu acho que esse vai ser só o início. É só o início desse mercado de drone in the box e certificações BVLOS e operações cada vez mais complexas e mais avançadas com drone no Brasil. Obrigado, Caio. Obrigado a todos. Um grande Obrigado a abraço a todos. todos. Uma ótima tarde. Obrigado, pessoal.